Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavi e fico com você a partir de agora na tela da Ubra TV. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho e as mudanças nos critérios de contratação. Como fica a introdução de novas tecnologias? A inteligência artificial vai influenciar isso a partir de quando? E para falar comigo sobre o assunto, eu conversei com o Gabriel Bortolazzi, especialista em mercado de trabalho e mercado financeiro. A gente está começando o Multicidades de hoje falando de um tema bem importante, sobre a questão de colocação de pessoas nas empresas, sobre substituição de pessoas e sobre também inteligência artificial. Será que nós vamos ser substituídos por isso? Gabriel, seja bem-vindo ao Multicidades, prazer te ter por aqui. Queria conversar contigo primeiramente no seguinte, a gente tem nas empresas uma movimentação corriqueira nos finais de ano, também nas saídas de férias, né, que a gente chama os meses fatídicos, que é janeiro e fevereiro aí, de um alto número de demissões. Como é que funciona esse comportamento do ponto de vista das empresas? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Olha só, é assim, né? Toda vez que a gente toma uma decisão de uma demissão, ela não vem ao caso, né? Ela não vem do nada. O que acontece é que, por algumas questões contábeis e tributárias, apesar da tomada de decisão ela não ser no final do ano, certo? Do ponto de vista financeiro, contabilmente falando, a gente prefere fazer demissões no final do ano porque você deixa de pagar uma série de impostos, tá? Só que a tomada de decisão ela não vem no final do ano, né? O RH ele é participativo, então, na verdade, a demissão daquele funcionário já teve uma série de conversas a priori, já teve uma série de alinhamentos com o gestor, ou seja, com o RH, você entende? Então, a demissão nunca é para ser uma surpresa, tanto para a empresa quanto para o empregado, tá? O que precisa ser analisado é como vem comportando o funcionário ao longo daquele ano, certo? Entendi. E assim, essa questão das férias também, normalmente as empresas optam por deixam o funcionário entrar de férias para depois fazer a demissão. Isso se dá por quê, de fato? Isso se dá por uma questão, novamente, né? Uma questão de inteligência contábil. Se a gente permite que o funcionário tire férias antes da demissão, a gente não tem, enquanto empresa, que pagar aquelas férias para ele. E se eu demito um funcionário com férias vencida, por exemplo, eu tenho um cálculo ali que muitas vezes aquele inteirinho de tempo, se eu vou pagar, por exemplo, R$ 10, eu pago muitas vezes o dobro, quase o triplo. Então, a demissão ela acontece muitas vezes depois dessa ausência de férias por uma questão financeira. É bem simples, né? Na verdade, então eles colocam depois. Uma questão que me chamou muito a atenção, e aí eu vou te perguntar, porque é muito questionável para a gente, digamos assim, pessoas que não são dessa área. Tem uma pessoa super ligada a mim, que ela está disponível no mercado de trabalho, enfim. E aí, quando eu fui mostrar para alguns amigos, enfim, o currículo, eles disseram a seguinte coisa: ele é qualificado demais, diminui o currículo, diminui a qualificação para poder se encaixar no mercado de trabalho. Isso é um absurdo, né? Se a gente for ver assim no Brasil, que o cara tem pós-doutorado e ele tem que omitir isso para poder conseguir uma qualificação. O que você acha, assim, o que você daria de dica para quem está no mercado, que tem uma qualificação bacana, que já não tem só a graduação, que já tem mais expertise dentro da sua área, como produzir um bom currículo e por que isso acontece, né? Por que o super qualificado ele tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho do que o não qualificado? Eu gosto de responder de maneira bem prática e sempre do ponto de vista de quem está do outro lado da mesa. Por quê? Porque se a gente responde também aqui de forma acadêmica, a gente não vai estar ajudando ninguém, tá? O que acontece que a gente vê na prática? Muitas vezes, aquela pessoa que ela tem um puta de um currículo do ponto de vista acadêmico, ela acaba se especializando tanto naquele assunto, que ela é uma pessoa que às vezes ela demora para tomar decisão.
Então, as habilidades sociais dela, o que a gente chama de RH de soft skills, elas não são tão relevantes quanto do ponto de vista de uma pessoa que não tem aquele currículo tão grande. Então, a gente vê que quem tem um currículo muito forte tem algumas características que a pessoa, de repente, tem medo de tomar decisão, a pessoa tem medo de tomar algum tipo de risco, porque entende daquele assunto, então começa, puta, mas se acontecer tal coisa, tal coisa. Então, fora que o mercado nos últimos anos, a gente vem contratando pessoas, não só olhando para o critério acadêmico, mas coisas que são intangíveis. Então, por exemplo, qual que é o nível de autoconhecimento daquela pessoa? Ela tem inteligência emocional? Quais são as situações difíceis que ela já passou, né? A gente sempre fala, maré calma não faz bom marinheiro. Então a gente vê um excesso de pessoas se especializando, fazendo pós disso, pós daquilo, pós não sei do outro, e não tem aquilo que a gente tinha muito no passado, que é o quê? Experiência, né? Hoje você vai contratar um estagiário, eu tenho estagiário com 25, 26 anos de idade. Poxa, meu pai com 25 anos de idade já tinha filho criado, já era empresário, era um outro mindset, você entende? Então isso vem mudando com o tempo. É verdade, você falou um ponto muito, muito importante, assim, ó, que antigamente, né, se a gente pega um antigamente, não tão antigamente, assim, né, aos 25, 30 anos de idade, a turma já estava com casa, com carro, com um monte de coisa, e hoje eles não saíram de casa ainda, né? De casa. E o fato de não ter saído de casa, isso reflete muito no trabalho, porque aí, o que a gente vê o empresariado, pequeno, médio empresário hoje passando, com alguns funcionários muito jovens, é que se tornou aquela geração mimimi, você entende? Aquela geração que dá 18 horas, poxa, ele vai embora da empresa e não se preocupa com o dia de amanhã, ele não se preocupa em, de repente, melhorar, em ter aquele autoconhecimento para si, você entende? Ele está preocupado ali em ficar 6 meses numa empresa, poxa, recebi aumento, não recebi, vou pular para outra, e o processo de construção de carreira não é do dia para a noite, né? Ele exige que você passe por algumas situações difíceis. E hoje o que a gente vê no mercado é que as pessoas mais novas, elas estão um pouco mimimi, elas não querem tomar decisões difíceis, né? Eu tenho visto... Um pouco não, né? Eu acho que elas são muito mimimi. Muitas. Olha, eu tenho visto frequentemente, tá? Entrevista aqui de emprego que a mãe está esperando, né? Na porta da empresa para perguntar como foi a entrevista para o filho. E assim, para cargos que não são de estágio, para cargos que não são de juniores, são cargos um pouco mais para pleno, sênior. Quer dizer, que currículo que eu estou construindo do ponto de vista interessante, acadêmico, mas a minha experiência ela não tem sido muito interessante. E até a convivência, né? Eu acho que a gente percebe hoje que existe um grande problema em relação à convivência em grupo, né? Você percebe isso, tipo assim, no teu dia a dia de trabalho? Olha, muito, tá? Muito. As pessoas, elas estão... É a famosa geração home office, né? O pós-pandemia mostrou muito disso, dessa nova geração. É uma geração que ela não tem habilidade social. Então, é uma geração que, inclusive, a gente tem muita dificuldade de repente, ter um alinhamento, ter um ponto de feedback, a gente tem que começar a tomar algumas decisões na empresa, os gestores, eles ficam pisando em ovos para poder falar alguma coisa. Por quê? Porque tudo hoje depende de como fala, e etc., e cai de novo nessa falta de habilidade social dessa geração, tá? É complicado. Aí, assim, a gente pulando dessa galera mais nova aí, que está no mercado, que por muitas vezes não tem um preparo, né? Como tu disse, tem qualificação profissional, mas não tem preparo emocional. A gente pula para a minha faixa etária aí, a galera de mais de 40 anos. Por que está sendo tão difícil a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho? Olha, eu vejo... cada vez mais as pessoas, por uma questão, até os gestores de empresas, tá? Por uma questão de falta de habilidade social, tendo preferência para contratar pessoas mais jovens, porque a curva de aprendizado ela é mais rápida de uma pessoa mais jovem, tá? Isso é fato. Agora, qual que é o problema disso, né? Cada geração tem o seu bônus e tem o seu ônus. A gente percebe quando a gente contrata um jovem, de fato, a curva de aprendizado ele é mais rápido, ele tem mais aquele sangue nos olhos para resolver algumas situações, entrar em alguns processos, mas ele não tem a responsabilidade de uma pessoa que tem mais de 40 anos, que está ali
olhando de forma bem séria aquela experiência empregatícia que está tendo, tá? E fora que se a curva de aprendizado ela é um pouco mais longínqua, de uma pessoa ali, numa faixa etária mais 40, vamos dizer assim, depois que essa pessoa ela aprende, ela tem uma tendência, a gente vê na prática, a tomar uma decisão mais inteligente e ela erra menos. Ela demora para aprender, mas ela aprende. O jovem ele aprende muito mais rápido, mas aí se depois de 3 semanas que ele aprendeu determinado assunto, ele for colocado em xeque novamente, ele já vai ter esquecido. Você entende? E atropela tudo, né? Ele atropela tudo. Então, eu tenho visto que as empresas, durante um tempo, prefeririam contratar essa galera um pouco mais jovem para a decisão ela ser mais rápida, principalmente empresa em processo de expansão, tá? Mas quando a gente está no momento da empresa que é em processo de consolidação, já expandiu o que eu queria, eu preciso consolidar meu processo, eu vejo que os RHs eles optam por contratar pessoas com mais experiência, tá? E aí traz esse equilíbrio. Perfeito, Gabriel. Vou pedir para que tu fique aqui comigo. A gente vai fazer um rápido intervalo no Multicidades, mas a gente volta. E vamos voltar falando de um assunto bem polêmico. As pessoas serão substituídas por inteligência artificial ou por máquinas? Não sai daí, eu volto já. A Prefeitura de Canoas está presente na vida dos canoenses, com obras na educação, na saúde, no asfaltamento de ruas e avenidas. E é claro que não seria diferente com a reconstrução depois da enchente. A Prefeitura já buscou investimentos de R$1 bilhão e as obras do cinturão de diques já começaram para garantir a segurança de todos. E outra coisa muito importante, não esqueça de pagar o seu IPTU 2025 com desconto. Prefeitura presente, trabalhando por Canoas. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubrapop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou. Seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação, a Ubrapop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa agora. Ubrapop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre o mercado de trabalho e novas tecnologias. Gabriel, a gente tem visto muito hoje em dia, né, falando, você falou sobre a questão dos jovens no mercado de trabalho, sobre a questão das pessoas com mais maturidade no mercado de trabalho, mas e a tecnologia? Quando entra a questão da inteligência artificial, hoje nós temos, por exemplo, eu vi casos de empresas que já não estão, empresas de moda, por exemplo, que já não estão mais contratando modelos e estão criando esses modelos por inteligência artificial e que sai mais barato e ok. Como é que você vê essa movimentação? Qual é a tendência daqui para frente? Como é que vai funcionar isso aí? Olha, a gente tem que avaliar essa situação de duas óticas, né? Eu não acredito que a gente vai ter uma substituição de humanos por robôs. Isso daí já é muito, né, uma teoria muito no futuro, né? A gente tem que ir um pouco mais pé no chão, mas a inteligência artificial ela trouxe algo muito legal para nós, que é o quê? A gente consegue moldar essa inteligência artificial e quem entende de como que ela funciona, a gente consegue trazer aumento de produtividade para aquela empresa, para aquele setor. Então, o que eu acredito é que quem não tiver, né, uma visão um pouco mais tecnológica, quem não souber administrar que a gente tem uma ferramenta agora que ela é inteligente, que a gente precisa saber como usar para a gente melhorar a nossa tomada de decisão. Por exemplo, vou construir um processo em uma área, vou construir uma área do zero. Qual que é o passo a passo? Se eu estou usando um ChatGPT ali, ele me traz uma bagagem de conteúdo que substitui horas e horas de pesquisa, que substitui horas e horas de repente, vou tomar um café para conhecer esse processo em outra empresa. Ele está me trazendo uma resposta muito legal, mas eu ainda preciso ter por trás uma pessoa fazendo as perguntas certas, você entende? Então, a orientação, o processo de tomada de decisão, ele vai ser aliado da tecnologia. Mas quem faz as perguntas, quem faz o direcionamento e quem entende de forma mais generalista aquele processo é uma pessoa.
tá? É uma pessoa. E olhar para alguns setores que vêm substituindo o trabalho humano por inteligência artificial, isso é algo inevitável, né? Tem alguns setores, tem algumas profissões em si que a gente vê que não tem mais tanta necessidade. Vou, por exemplo, dar um exemplo aqui na parte de contabilidade, né? Antigamente, a gente tinha ali contadores que demoravam horas e horas fazendo cálculo naquela HPI 12C. Hoje tem um programa que uma conta que demorava dias para fazer um fechamento de uma empresa, hoje demoram 15, 20 minutos, você entende? Substitui uma mão de obra ali, de repente sim, mas eu estou trazendo mais produtividade para aquela empresa. Então, a mão de obra que eu estou trazendo ali pode ser uma mão de obra que seja mais qualificada, que de repente passe até a ganhar mais, só que ela precisa se adequar com esse novo processo, tá? É uma mudança, né, comportamental, geral, assim. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né, a gente está entrando, as últimas semanas aí foi muito debatida a questão das jornadas de trabalho, né, 6x1, aqui em Porto Alegre teve um grande movimento aí, falando de uma empresa onde os funcionários trabalhavam num esquema de 10x1, e a gente tem, por outro lado, empresas que fornecem mais mobilidade para os funcionários, tipo uma sala de recreação, alguma coisa que divirta, que faça com que o funcionário tenha prazer em estar trabalhando e possa descansar, usufruir essa 1 hora que ele tem de direito, né, de descanso. Como é que você vê tudo isso, essa movimentação aí essa questão dessa briga pelo fim dessa jornada 6x1, o trabalho abusivo e também esse outro lado aí das empresas disponibilizarem essa maior flexibilidade assim, para quem trabalha? Olha, essa pergunta é muito ampla, né? Eu vou me ausentar aqui de critérios políticos, mas a gente precisa analisar dados, né? Isso tudo começou na Europa, porque na Europa tem ali a França, principalmente a Itália, uma movimentação de uma jornada de trabalho por 5x2 e tudo mais, né? Mas eu não posso comparar, por exemplo, a produtividade de um francês, de um alemão, de um italiano, com a produtividade de um brasileiro, tá? Então, são várias óticas que a gente tem que ter. O que eu vejo é que, quando a gente analisa do ponto de vista de empresa, a gente vê no Brasil que a gente tem uma camada da sociedade que condena muito a parte do empresário. E quem emprega não é o governo, quem emprega é o empresário. E quando eu estou falando dessa tomada de decisão, eu estou colocando na cesta diversas categorias de empresários. Eu não posso comparar uma empresa como Nestlé com um microempresário que tem 10 funcionários debaixo dele. Uma empresa que eu tenho 10 funcionários debaixo de empresário, a tomada de decisão ela tem que ser muito flexível, você entende? Por quê? Porque às vezes realmente tem uma dificuldade de uma carga tributária ali que o gestor, que é aquele empresário, ele vai precisar ter uma flexibilidade com o seu empregador, com aquele vínculo empregatício, e que essa conversa ela tem que ser entre os dois. Se eu tenho um Estado regulando algo que é muito mais uma conversa direta, porque isso vai influenciar muito mais pequena e média empresa, que é a maior camada do empresário brasileiro, é uma decisão que ela tem que ser muito no microprocesso, você entende? E o que por muitas vezes a gente vê é que o Estado ele traz alguma certa dificuldade ali, porque tem essa ótica um pouco negativa em relação ao empresário tomando decisões mais flexíveis e mais diretas e mais práticas com o seu funcionário. Não, e a gente percebe, assim, ó, no Brasil, eu fiz cidades aí, a gente fez uma edição especial aí sobre empreendedorismo e é muito difícil, né? É uma grande ousadia empreender no Brasil. Exatamente como você falou, como é completamente diferente a questão de uma empresa que tem 5.000 funcionários, aquele microempresário que ele sai do micro, tá no simples ali e tá com 10 pessoas trabalhando e tentando se adequar. Hoje, o que você diria assim, para quem quer entrar no mercado de trabalho, independente da área que for, quais são as suas dicas principais, assim, para quem quer se colocar, independente da idade? O que seria, assim, as tuas palavras-chave, assim, para o pessoal que está buscando emprego? Olha, precisa ter cabeça aberta. Precisa ter cabeça aberta para falar sim para tudo. Quando eu falo falar sim para tudo, é assim, posso fazer 2 horas a mais hoje no meu dia porque eu preciso entregar um resultado, que eu estou com um projeto importante? 1, 2 vezes, a gente fica se moldando muito quando, na verdade, a jornada de construção de uma carreira, ela exige muito empenho. Você entende? E o empenho, ele vem através das oportunidades que você vai recebendo ao longo do seu trabalho.
Então você precisa estar imerso na empresa, imerso no processo, imerso não só no seu cargo. As pessoas hoje elas são muito específicas, vão muito do detalhe, a gente tem que ter uma visão ampla da empresa. Então, a dica que eu dou, até em processos seletivos, esteja aberto a receber oportunidades e agradeça as oportunidades, vá atrás das oportunidades. As experiências elas são importantes e ter uma bagagem de experiência é muito melhor do que uma bagagem acadêmica. Não, com certeza. E aí, assim, a gente está falando daquele que está buscando o mercado de trabalho e falando agora de quem está na frente, não necessariamente o dono, mas aquele que tem qualificação para ser gestor. O que se diria que seriam, assim, as melhores linhas de comportamento, que às vezes a gente sabe que tem o gestor abusivo, tem o omisso, enfim, tem várias situações aí. Qual o melhor modelo hoje de gestor que o mercado busca? Olha, eu vejo hoje que ainda há muitos gestores com pouco investimento em entender que a gestão de pessoas ela exige muita habilidade técnica, inclusive. Exige muita bagagem de experiência, mas essa bagagem ela tem que ser auxiliada. Você precisa investir. Ninguém nasce líder de uma hora para outra. Isso é um processo de construção. Você entende? Assim como você aprende matemática na escola, você precisa aprender a ser líder. E muitas vezes eu vejo que há muitos líderes que são nomeados, mas eles não têm experiência nenhuma e não têm exemplo nenhum. Então você precisa investir. Você entende? Hoje em dia, se você quer construir alguma coisa, você não constrói sozinho. Então você precisa partir do ponto de vista de investimento, tá? E hoje as pessoas elas procuram líderes com uma visão muito mais horizontal dos processos. Por quê? Porque o líder nada mais é do que como se fosse um político. Ele tem um time dele, ele vai precisar, na verdade, propor debates ali, soluções e tentar fazer com que aquele ambiente ele seja propício para ter uma geração de ideias, um fomento de ideias. Então, os seus liderados eles precisam estar sempre com uma energia gostosa de trabalho, com linguajar que eu não tenha medo do meu líder, porque daquele que eu tenho medo, eu não vou falar o que eu estou pensando. E se muitas vezes eu não falo o que eu estou pensando, eu estou deixando passar uma ideia que, poxa, vai ajudar no processo da empresa, vai aumentar o faturamento da empresa, só que o líder ele não consegue ter essa gestão mais horizontal, tá? Então eu vejo que a gestão horizontal é um tema que foi muito falado no passado, mas eu não vejo ele tão bem implementado em empresas, principalmente aquelas de pequeno e médio porte. Não, sensacional. E mais, né, a gente vê, assim, muitos funcionários não só temerosos em relação aos gestores, mas que, na verdade, não tem respeito nenhum, né, e que veem algumas atitudes como falhas, extremamente falhas, e acabam no interior ali, nos núcleozinhos, né, nos grupos que se formam falando mal. Né? Então tem que ter um olhar sobre isso. Gabriel, acho que esse nosso programa renderia muitos outros programas, né? Acho que tu veio muito a agregar aqui nesse nosso assunto. A gente está começando um ano novo aí e eu tenho certeza que muitas pessoas estão buscando outros lugares ou um lugar para estar, né? Para poder se manter, enfim. Obrigada pela tua participação. Seja bem-vindo por aqui sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa para agregar aqui no nosso Multicidades, as portas estão abertas para ti. Muito obrigado, pessoal. Tenha boa tarde a todos. Espero que todos passem um ano novo muito, muito bom e com energias renovadas. Não, vai ser. Obrigada, querido. Até mais. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.